Eles ficam esperando o beijinho. Glória a Deus. Bom dia, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Quem está feliz por estar aqui nesta manhã? Eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor pelo privilégio de estar aqui. E eu quero iniciar agradecendo a Deus pelo privilégio, pela bondade dEle, pelo ar que respiramos, né? Pela chuvinha que cai, pela roupinha no corpo, sapatinho no pé. Quem não está jejuando, o café da manhã que já tomou, né? Glória a Deus por isso. E quero agradecer meus pastores, Luiz e Luciene, por confiar na gente, né? Obrigada. Muito obrigada. É um privilégio. O temor é grande. A gente passa a semana quase zero alimento, quase zero tudo. Mas é maravilhoso estar aqui porque nós vamos compartilhar a palavra. E meu esposo sempre diz para mim assim: não se preocupe. O Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E eu sempre vou ali no meu cantinho pegar a minha bênção do meu pastor. E ele disse a mesma coisa. É o Senhor quem faz. O Senhor conhece o coração da tua serva. O Senhor sabe o que está dentro dele. Então o Senhor vai mover de acordo com a vontade dele. Estávamos lá em cima orando. E a pastora Darly, muito graciosamente, nos dando instrução sobre o livro que nós estamos lendo, Minutos de Liderança. E ela disse algo que eu falei para ela: você me ajudou a pregar nesta manhã. Nós precisamos, diga assim comigo, nós precisamos nos movimentarmos. Porque toda vez que o Senhor quer fazer algo na nossa vida, nós nos movimentamos. Amém? Quero agradecer meu amado esposo por orar por mim 32 vezes. Toda hora que ele passa por perto de mim, eu peço a ele: ora por mim, eu preciso disso. Minha filha, meu genro, que intercederam por mim. E todos os intercessores. Recebi muitas intercessões, muitas orações durante toda a semana. Que a paga vinha do alto. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E dê a vocês aquilo que vocês precisam. Amém? E o desejo do meu coração nesta manhã é que o Espírito Santo fale com você da mesma forma que Ele falou comigo. Que Ele te envolva, sabe? Que Ele te confronte, que Ele te instigue. Confesso para vocês que é uma palavra que foi difícil para mim. Tentei mudar, sabe? Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque eu sempre digo, é muito fácil, né? Você dizer e falar assim: ame mais, perdoe mais, ore mais, jejue mais, né? Viva dominado pelo Senhor, tenha domínio próprio, tenha decência, tenha ordem dentro da sua casa, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. É muito fácil, é muito bom. Fácil não, é muito bom. Mas quando Deus vira para você e fala assim: fala para a tua igreja deixar as práticas do pecado, aí a coisa arrocha, aí a coisa pega. E o tema central da nossa igreja nesses meses agora está aqui. Repitam comigo assim: expansão através do fruto do Espírito e não dos desejos da carne. Amém? E Paulo começa dizendo ali, primeiro coloca a nossa lâmina linda, maravilhosa. Olha só, o tema que o Senhor me deu. Diga assim comigo: escolho nesta manhã viver pelo Espírito. Olha, vocês podem aplaudir pela vida da Alana? Foi a Alana que fez essa lâmina, me mandou ontem e eu fiquei maravilhada. Lindíssima, Alana. Pastora Darly, Deus abençoe vocês. Vai, pastor, vai sim. O senhor pode esperar que o senhor vai. Em nome de Jesus. Amém? Então, assim, é um confronto para mim. E eu creio que nesta manhã o Senhor, Ele falará com você. E que juntos nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Instigados, mas ao sair dessa porta, nós não venhamos perder a semente. Que nós sejamos motivados a colocar em prática aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. Amém? Então nós vamos lá para Gálatas. E Paulo começa dizendo no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Eu estou usando a ARA,
E lá em cima nós estamos com a Ana Cláudia, linda, maravilhosa. E diz assim: foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui nós já começamos a entender que nós temos duas escolhas. Nós podemos ser livres e podemos nos tornarmos escravos ou permanecermos como escravos. Hoje a palavra, como eu disse para você, foi o que o Senhor colocou no meu espírito. É que nós possamos escolher viver no Espírito. Então, se nós podemos expandir, através do Espírito Santo, e não pelos desejos da carne, nós precisamos entender quais são essas obras da carne. Nós precisamos avaliar, analisar, investigar, sermos francos, sinceros conosco. E será que eu estou realmente vivendo somente o fruto do Espírito? Será que eu não tenho nenhuma prática? Porque Paulo vai dizer que quando nós praticamos as obras da carne, nesse mesmo texto, ele vai dizer a consequência para nós. E aí, quais são essas obras? O que acontece com a pessoa que as praticam? Abram suas Bíblias comigo em Gálatas 5, a partir do 19. Eu estou na versão Ara, tá, meu amorzinho? Ara. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pastor Devani foi muito feliz na quinta-feira e ele ministrou esse texto sobre as nossas vidas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, repitam comigo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode repetir após mim? Nós falamos sobre obra e sobre o fruto. Amém? Repetem comigo assim: obra é uma construção. Construo com minhas próprias mãos. Eu escolho o que eu quero colocar nesta construção. Que material eu vou usar? Repitam após mim: fruto é produzido. Bate assim você, pelo que está dentro de mim. Ele produzirá em mim amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como eu disse para vocês, eu queria muito falar sobre eles, Mas nós vamos lá para as obras da carne. E Paulo, ele classifica essas obras da carne em 4 grupos. E o primeiro grupo é pecados de ordem sexual. Diga-se comigo: prostituição, impurezas e lascívia. E o pastor Luiz encerrou a abertura aqui, depois de orar pelo Darlos, dizendo que seja fiel. O Espírito, ele movimenta. Desde a hora que nós chegamos aqui, o Espírito Santo está falando a mesma coisa. Marido, esposa, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo diante do que a palavra de Deus diz para nós hoje? O que é isso? É tudo que foge do padrão do matrimônio, marido e mulher, tudo que fere os princípios dados por Deus, que implica não só na prática em si, mas no desejo, alimentar a mente, nutrir os pensamentos. Isso é prostituição, impureza e lascívia. Estudando essa semana, e quem disse isso foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim que há uma estatística de que 60% dos homens e das mulheres já acessaram ou acessam
sites eróticos. Estatística. E que comprovado, 30% dos homens se tornaram escravos de sites pornográficos. É muito sério isso. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, e que você possa responder para você mesmo, com toda sinceridade. O que isso fala na sua vida? Como que você ouve isso? Você ouve isso diante do Senhor, falando: Senhor, obrigado, porque eu tenho rompido em fé, eu tenho me movimentado ao seu altar. Ô Senhor, eu ainda tenho algumas deficiências e hoje, nesta manhã, eu tenho a oportunidade de deixar no seu altar. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os pastores. É com a palavra. É a palavra que diz para que nós precisamos atentar para o que nós estamos praticando. Segundo grupo, pecados ligados ao segmento religioso. Idolatria, feitiçaria. Quando o homem se prostra diante de qualquer outra coisa, de qualquer outro Deus, que não seja o Deus soberano. Deuses criados por suas próprias mãos. E aí você pensa: não, eu não faço isso. Deixa eu dizer para você. Isso inclui fama, dinheiro, prazer, sucesso e drogas. Estava estudando. E drogas estão relacionadas à feitiçaria. Nós precisamos, amados, ter essa sensatez de dizer: é uma palavra dura, mas eu preciso avaliar a minha vida. Eu preciso ver o que eu estou fazendo com a minha vida. Salmo 115, 4, do 4 ao 8, por gentileza, Ana, diz assim: Ara, tá, meu amor? Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha como são os ídolos. E olha o que acontece com as pessoas que tais coisas praticam. Verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Eu estou falando sobre todos rapidamente, para nós chegarmos onde o Senhor quer falar conosco. Muito claro nesta manhã. Terceiro, pecados relacionais, relacionamentos distorcidos. O que é um relacionamento distorcido? Né? São pecados ligados à maneira que você se relaciona com o outro. E aí ele vai citando aqui: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. São 8, diga assim, 8. Nesse grupo são mais pecados, mais obras da carne, do que somando todos os outros 3 grupos. Como está a sua vida? A começar dentro da sua casa. Como estão os seus relacionamentos dentro da sua casa? Ah, pastora, lá em casa de vez em quando a gente fica só, deu uns pega lá, mas a gente resolve. Mas eu quero falar para você sobre a inimizade. Inimizade é aquela pessoa onde ela chega, ela cria problema. Ela machuca as pessoas, ela levanta muros. A sua postura sempre provoca inimizades. Ela rompe com os relacionamentos. E ela não fica satisfeita. Ela ainda contamina outras pessoas. Fermenta isso. E ela vai fazendo aquilo e quando você percebe, você está ouvindo coisas que você não deveria ouvir. Cuidado, cuidado. Quem tem sentado à sua mesa. Cuidado onde você tem sentado. Porfias significa discussão, disputa, briga, gerada pela teimosia e insistência de uma pessoa em querer vencer um debate ou um conflito. A gente vê muito isso, eu percebo muito isso, quando se trata de futebol, política.
né? Se as pessoas não são controladas pelo Espírito Santo, é briga na certa. Logo vira uma rixa. Infelizmente, isso tem dentro da igreja, pastora? Responda. Ciúmes é uma doença. A pessoa ciumenta é uma pessoa insegura que acaba estressando as pessoas que convivem com ela. Tem algum ciumento aqui? Ficar em casa, aleluia, glória a Deus. E não confundam, e não se engane. Não, eu não tenho ciúme não. Eu tenho zelo. Ciúme é carne. A palavra de Deus diz que ciúme é carne. O ciúme, você prejudica o seu relacionamento, você ofende a pessoa, você agride a pessoa, você oprime a pessoa. Na minha família tem um caso de ciúmes, que misericórdia. É um terror. O zelo não cabe a nós. O zelo está lá em 2 Coríntios 11, 2 e 3, que diz assim, olha o que Paulo nos ensina sobre zelo. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou zeloso. Não, se você cuida do seu cônjuge, se você cuida da sua esposa, se você cuida da sua casa, se você cuida dos seus filhos, você está amando, cuidando, zelando, no sentido de cuidado. Mas quando fala de zelo, que a gente mistura, fala, não, mas o próprio Deus teve ciúme. Lá em 2 Coríntios fala que, né, Paulo teve zelo. Não, olha como é. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Diga assim comigo, de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então é o cuidado de Paulo ali, orientando-nos, para que nós sejamos apresentados como noiva imaculada ao noivo que é Cristo. Amém? Então, cuidado com essa questão do ciúme. Iras, um sentimento de descontrole, é uma pessoa que fica com raiva com qualquer coisa. Tem alguma iracunda aqui? Mulheres iradas? Quem aqui já ficou irado? Oxa! Quem já ficou irado? Todos nós já ficamos irados. Todos nós já ficamos irados. Agora, mulher, por que estou falando para a mulher? Porque parece que a mulher ela tem uma tendência maior a ficar resmungando. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa é assim. E irar, a palavra de Deus vai dizer que nós podemos até irar, mas nós não podemos pecar. Então, se nós não chegamos ao ponto de pecar, é sinal que você e eu, os homens também, nós estamos irando de vez em quando. A partir do momento que você se ira facilmente, todos os dias, você já amanhece no vermelho, já, as pessoas olham para você, você já está estralando. Um coicinho da direita, outro da esquerda, né? Uma fala grossa, uma fala ríspida. Amados, eu mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu estava assim. Meu marido falava, eu... né? Muito irada. Humor, misericórdia. Aí vinha assim, ó. Rapidamente, questões de minutos. E eu orando, jejuando, lendo a palavra. Você sabe o que eu descobri, mulheres? Que eu estava com falta de muitas vitaminas no meu organismo. Os meus hormônios estavam todos alterados, porque eu estava entrando na menopausa, que não tem nada de men, né? Tem que ser malpausa, né? O que eu fiz? Corri, fui atrás. Conversei com a minha pastora, ó, se apruma, se ajeita. Então você precisa saber como está a sua vida, principalmente a mulher. Não use desculpas. Haja. Faça o que você precisa fazer.
Discórdias é aquela pessoa que não é da paz. Ela provoca contenda onde ela chega. Você conhece alguém assim? Ela acaba com o sossego das pessoas. Ela vive criando confusão. Deus falou muito comigo. E aqui entra o desrespeito. Sabe, aqui entra, sabe, a indisciplina, o desamor. Aí é tudo contrário ao fruto do Espírito. Vocês estão comigo aqui? Amém? Palavra dura te ouvir, né? Mas o Senhor é Deus e Ele está neste lugar. É com muito temor que eu estou ministrando a vocês, porque Deus falou comigo primeiro. Cuidado, meus amados, por onde você anda. Vigie seu coração. A pessoa, ela está sempre irada. Ela magoa com facilidade. Ela não aceita a alegria dos outros. E aí Paulo vem falando. Discórdia. É aquela pessoa que não é da paz, aí vem a dissensão. Aqui a pessoa já não contenta mais em discordar. Aqui ela já vai formar motim. O que é motim? Ela vai formar um grupo. Ela vai atrair pessoas que provavelmente vão pensar como ela. E ali ela começa a formar grupinhos. Aqui no Fé e Família não tem isso, em nome de Jesus. Né? E vai formar motim. E aí começa com pequenas falas. E aí acha uma linguinha afiada. E aí de lá vem outra afiada. Aí começa falando de uma coisa mais superficial. De repente, existe um grupo faccioso dentro da igreja, na sua casa. Vocês já viram dentro de casa quando a mãe vira e fala assim, vai lá e pergunta ao seu pai. Ou então o pai vira e vai lá e fala, vai lá e pergunta para sua mãe. E o filho percebe que lá não está bem. Entende? Como é que está dentro da sua casa? Como é que está o diálogo dentro da sua casa? Estamos vivendo, meus amados, numa sociedade estressada. Essa é a verdade. Famílias estressadas, sem tempo de qualidade, sem amor, sem generosidade. Essa é a sociedade que nós estamos. E aí nós estamos inseridos nessa sociedade, vivendo o que a sociedade nos impõe, ou nós estamos inseridos numa sociedade, vivendo o que Deus nos ensina. E nós estamos levando para essa sociedade aquilo que Deus está nos ensinando. Inveja. Aqui não tem isso. Inveja. Desde que começou o ministério, nós nunca, diante de Deus, na liderança, nunca ouvimos do nosso pastor, ou qualquer insinuação, ou qualquer comportamento, atitude deles, dos dois, nessa obra da carne aqui, ó, invejas. Eles nunca permitiram, nunca nos ensinaram, nunca falaram, nunca deixaram a entender que nós devêssemos ter inveja. Não há inveja de púlpito da parte dos nossos pastores. Não há. Diante de Deus. Só que muitas vezes, os bastidores, membros que às vezes não conhece, não está perto, não ora, não busca conhecer o coração dos seus pastores, começa, ó, a linguinha vai esticando, vai esticando, vai esticando. Uns 4 meses atrás eu fui confrontada com algo que aconteceu comigo. Alguém falou mal de mim, falou mal, né? E não foi só uma pessoa, fizeram uma rodinha e falaram mal. E eu, e agora? Chorei, mas chorei. Falei, meu Deus, eu amo a pessoa.
Por que fizeram isso comigo? Não é possível, não acredito, não deve ser verdade. Conversei com meu esposo, vamos orar, oramos. Eu fui até as pessoas? Não, procurei meu pastor, não foi, pastor Luiz? Procurei o meu pastor. Pedi orientação para ele. Conversei com a pastora. Em um outro determinado momento, eu juntei os 2 conselhos dos meus pastores. Um disse assim para mim: pastora, fique em paz. Você é uma pastora e elas são líderes também. E ovelhas. Não se preocupe, quem te justifica é Deus. E a minha pastora disse outra coisa para mim, e eu juntei. O problema só se torna seu quando, pastora? Chega até você. Não peguei para mim. Sabe o que aconteceu? Diga assim, o que, pastora? Deus resolveu da melhor maneira possível. Não há. Você não pode ficar preso a essas coisas. Eu não estou presa a essas coisas. Eu já ouvi muito na minha vida inteira. Minha pastora ministrou sobre a minha vida ali e disse, desde criança, desde a sua infância você está preparada. Vai lá, seja você mesma. Meu esposo disse, deixa o Espírito Santo de Deus mover. Abra sua boca que ele vai falar. Desde criança, por causa do meu histórico, eu decidi amar as pessoas incondicionalmente. E você ouvir às vezes as pessoas dizerem assim, o seu jeito de amar me incomoda. E aí o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes eu recuei. Muitas vezes eu dei 1, 2, 3 passos para trás. Pastora, quantas vezes pastora Lu me tirou do casulo? Quantas vezes falou assim, para vocês verem que tem 9 anos. Tem 9 anos, quase 10 que eu caminho com a pastora. Então, há uma vida. Então, se posiciona. Eu me posicionei. Eu não pego mais isso para a minha vida. O que você tem pegado para a sua vida? E o tempo voa. E o 4º grupo, pastora? Pecados pessoais. Bebedices e glutonarias. Bebedice, alguém conhece aqui? Alguém que bebe até cair? Né? Que é desenfreado, que poderia beber uma tacinha de vinho. Não nós. Nós temos uma orientação do nosso pastor. E nós não bebemos. Na minha casa, para vocês terem uma ideia, na minha casa, nós temperávamos pernil de porco, um monte de carne com 3 tipos de bebida. Vinho branco, conhaque e cachaça. Cachaça para feijoada, conhaque pro estrogonofe, tá? E vinho para carnes. Você chegava na minha casa, debaixo da pia, tinha 3 garrafas lá. O dia que o pastor Luiz pregou, que ele falou, você que tem garrafas de bebida dentro da sua casa. O que nós fizemos, amor? Despejamos tudo. Não usamos mais. Não usamos mais. E eu continuo fazendo, tá, pastor? Continuo fazendo estrogonofe, e tá delicioso do mesmo jeito. Ficou até mais gostoso. Desculpa, né? E na minha família, como é que é, pastor? Isso. Por quê? Porque se você não... Porque se você não tem controle... Nós temos um caso na nossa família que a pessoa começou com um copinho. Hoje uma garrafa mais já não sustenta. 2 já não sustenta. Ele fica barulhento. A pessoa que bebe, ela é barulhenta. Eu vim de um lar destruído por bebidas e baralho. O meu lar, o lar dos meus pais, foi destruído. Eu me senti vendida como escrava. Com 7 aninhos, eu fui doada para um casal de tios
que não tinha filhos, por causa do comportamento do meu pai. Meu pai bebia de manhã, muito. Quando era tarde ele trabalhava, à noite ele ia para jogatina. Ele ia para a banca de baralho ali na Avenida Goiás, do lado do Banco Itaú. Nunca vou esquecer. Era o beco. Até o nome já diz. E foi passando o tempo. E ele foi se atolando. Se atolando. Ele era um mestre de obra de excelência. Muitas casas construídas em Goiânia que ele dirigiu. E a nossa família foi destruída. Até o dia que minha mãe cansou, pegou um punhal, afiou ele e disse: hoje, se ele vier, eu furo, eu rasgo o bucho dele. E eu já contei isso aqui para vocês. E o meu irmão pega um machado, pega um banquinho e fala: e hoje eu mato meu pai, se ele agredir a minha mãe. Por causa de quê? Diga assim: bebida e jogo. E jogo. Porque o texto vai dizer para nós que bebedice e glutonaria e coisas semelhantes a essas. E meu irmão pega esse banquinho e vai atrás do meu pai. Quando ele levanta a mão para agredir a minha mãe, ele pega o banquinho e coloca atrás dela. E Deus foi tão misericordioso. Quando ele levanta o machado, o ferro, a lâmina cai e ele bate só o pau na cabeça do meu pai. E a partir daquele dia, minha mãe tomou uma decisão e falou: oh, não vou mais viver assim. Só que a consequência para mim foi muito severa. Para mim e para o meu irmão mais novo. Nós fomos doados para esse casal. E nós fomos para o meio do mato. E eu estou falando isso para você porque o Espírito Santo de Deus sabe. Porque o Espírito testifica, o testemunho fala. Não está aqui uma pessoa que fala assim: não, você não sabe nada disso, eu sei muito disso. E ele ainda era um glutão, porque ele ganhava muito dinheiro, comprava aquele monte de coisa. E levava para casa e falava assim: louca, chamava minha mãe de louca, cozinha tudo. Vou chegar aqui meio-dia e é para tudo estar cozido. 3, 4 tipos de carne, aquele banquete todo. E nós já preparávamos o coraçãozinho, 5 filhos. Ele já chegava, quando ele chegava sorrindo, balançando o cabelinho, assim, que ele tinha um cabelo muito bonito, lisinho. Eu sou branca como ele. E aquele homão bonito, ele chegava assim, rindo, com um cantinho de boca, a gente já esperava. Já estava segurando ali, equilibrando. E nesse último dia, o banquete estava preparado. E Satanás estava lá. E ele pegou aquele fogão. E ele virou com toda a comida que estava em cima daquele fogão. Pegou todos os pratos e jogou no chão. Acabou com toda a comida e nós morrendo de fome. Porque minha mãe honrava meu pai. Vamos esperar ele chegar para a gente comer. Aí nós não comemos, porque os cacos de vidro misturaram com a comida. Diga assim comigo: nesta manhã, eu preciso avaliar a minha vida. Me posicionar diante da palavra de Deus. E eu louvo a Deus, porque Ele me resgatou. Ele me levou para um lugar onde não tinha vida. Não tinha vida. Não tinha vida. Um dia, em cima de um cavalo, com 9 aninhos, eu morria de medo de cavalo. Hoje eu sou apaixonada. Esse tio meu, que era muito severo, não tinha filhos, muito bravo, me colocou em cima de uma cela e disse: vai buscar o gado. Hoje você vai buscar, e se ficar um para trás, eu te arrebento na corda. Quando eu cheguei no meio do campo, no meio do pasto, vaca para tudo quanto era lado. Eu desci do cavalo e começou a chover forte. Eu levantei minhas mãozinhas, lembro como se fosse hoje, e clamei ao Senhor. Não sabia orar, não sabia nada. Eu disse: Deus, o Senhor existe? Me mata aqui agora, porque eu vou morrer de apanhar.
E Deus veio de uma forma tão extraordinária. Eu consegui levar o gado para o curral, não apanhei. E você sabe como que eu pedi para Deus me matar? Falei, Senhor, está chovendo, aproveita e manda um raio. Eu subi no cupim para ficar mais alta e levantei a mãozinha. E Deus teve misericórdia da minha vida. Só que sabe o que aconteceu? No outro dia, havia ruídos na fazenda. Porque esse tio meu, ele era caseiro, ele não era o dono. E ruídos e barulho, o que houve? Caiu um raio na divisa da cerca e mataram 11 cabeças de gado. Naquele dia, eu entendi que Deus existia. Meus queridos, pastor, e hoje, como é que está a sua vida com seu pai? Não me lembro de ter contado isso aqui. Aos 42 anos, eu estive com meu pai, já casada, chamei meu esposo, nós fomos lá. E eu pedi perdão para o meu pai. E está tudo resolvido. Pastor, o que tem a ver isso com a palavra de hoje? Tudo. Porque se Satanás entrou na minha família, destruiu a casa dos meus pais, e minha mãe ficou com 5 filhos, minha mãe cuidou de 5 filhos. Para vocês terem uma noção, nenhum dos meus 3 irmãos homens aprenderam a jogar futebol, jogar cartas e beber. Minha mãe era tão brava que ela era capaz mesmo de matá-los. E eles responsáveis obedeceram e hoje são homens excelentes, pais de famílias, marido de uma só mulher. Uma mulher extraordinária, que eu brinco com ela, que eu falei, eu ainda vou escrever um livro sobre a sua vida. Minha mãe não teve escolha. Mas e você, nesta manhã? E eu? Nós temos escolha. Ao subir aqui, a pastora Lucélia me abraçou e disse assim, pastora, você anotou muitas coisas, mas Deus vai falar o que está no seu coração. Então, o que está no meu coração nesta manhã é que tudo que Paulo nos trouxe para nós nesta manhã está diante de nós. Todas as obras da carne estão diante de nós. Não há desculpa mais para você e para mim ao sairmos daqui. Nós ouvimos, nós não somos mais ignorantes. Homens, como o pastor Luiz disse, que está vivendo de faz de conta. Preste atenção, você prestará conta diante de Deus. O meu pai hoje, ele vive só. Quem cuida dele são os meus irmãos. Sozinho. Arrependeu, tentou voltar, mas a minha mãe nunca aceitou de volta. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Olha o que Paulo diz para encerrar no versículo 21b. NVI, por favor, Ana Cláudia. 21b, verso 21. Gálatas 5. Isso. Gálatas 5, verso 21b. Na NVI diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Repitam comigo: não herdarão o reino de Deus. Essa é a consequência. Se é pouco para você, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Todos nós, meus amados, num dado momento da vida, já incorremos na transgressão de um ou outro desses pecados. Estão listados aqui. Mas Paulo nos alerta. Se atente. Se atente. Na terça-feira nós tivemos uma aula extraordinária aqui com a pastora Luciene do FCF. E falou muito com a pastora Dali, falou muito comigo. E algo que tem inquietado o meu coração nesse último minuto aqui
é sobre as redes sociais, sobre o celular. E ela disse algo que marcou tanto a minha mente, que eu estou tão vigilante, que não queira falar comigo antes das 9 horas no celular, que você não vai me encontrar mais. Porque aquilo que eu acesso ao acordar, vai ditar como eu vou chegar no final do dia. Será o alimento, o combustível para eu chegar no final do dia. E muitas vezes, através da rede social, vem coisas ruins. E você vai se alimentar de coisas ruins. E sua mente vai ficar carregada, perturbada. Amados, nós temos aconselhado os casais, esposas clamando por misericórdia para que os esposos abandonem o celular, pelo menos na hora da refeição. Pelo menos na hora da refeição. Você pode fechar seus olhos? E eu quero concluir dizendo para você assim: comece seu dia falando com o Senhor. Pastor Luiz, pastora Lu, né? Comece seu dia falando com o Senhor, orando, lendo a palavra. Não permita que Satanás roube a sua paz, roube a sua família. Que o Senhor os abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.